Daniele. Deixa eu ver aqui. Beleza. Só respondendo aqui a parte que a Daniele tinha perguntado, que era para fazer um exercício, que eu não estou com ele agora aqui, mas eu dei uma olhadinha nele, eu acho que era 3 tangente de x igual a 2 cosseno. Alguém pode me confirmar se era isso aqui? É algo desse tipo aqui. É o i acho que é 292. Também não sei, 292. Okay, eu teria que abrir aqui acho que era isso aqui. Quem pode confirmar aí? Beleza. Bom, eu não vou fazê-lo completo aqui, mas a dica no lugar da tangente, porque nós vamos ver hoje o gráfico da tangente, nós vamos ver o que é a tangente relacionada ao seno e o cosseno, mas a tangente ela é a divisão do seno pelo cosseno. Ok? Então a gente pode pensar assim, olha, 2 cosseno, ok? Aí eu multiplico tudo por cosseno. Eu estou assumindo já que o meu x não pode zerar o cosseno, então x não pode zerar o cosseno. Seno em pé, cosseno deitado, então x não pode ser π sobre 2 ou 3π sobre 2. Mas beleza. Mas o foco não seria isso aqui. Mesmo porque não existe a tangente desses números, né? De π sobre 2 e menos π sobre 2. Eu vou multiplicar tudo por cosseno. Quando eu multiplico tudo por cosseno, né? Então desse lado fica só o 3 seno. E do outro lado vai ficar 2 cosseno ao quadrado. Ok? Porque eu multipliquei tudo por cosseno. Aqui e aqui. Eu fiz isso aqui, ó. Cosseno e cosseno. Ok. Então aí o que eu faço? Eu corto esse cosseno com esse. E ali então fica só um cosseno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado é o quê? Isso aqui é... Então 2. O cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado. Seno ao quadrado de x. Por quê que é? É daquela formulazinha, né? Que a gente viu lá, a primeira relação, que era seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, quem que é o cosseno ao quadrado? Eu passo o seno para cá. O cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado. Então, é por causa disso. Então, eu jogo aqui. E aí, o que aconteceu? A minha equação ficou completamente só com respeito a seno. Né? Então, por exemplo, aqui, olha, se eu multiplicar aqui vai ficar 2 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, aqui vai ficar 3 seno de x. Ok, eu vou passar o seno para o lado de cá. Então, nós vamos ficar como aqui? Então, vai ficar assim. Passo para o lado de cá, vai ficar 2 seno ao quadrado de x mais 3 seno de x. Tinha que ter chegado um pouquinho mais. Passo isso aqui para cá. Então vai ficar 2 seno ao quadrado de x mais 3 seno de x. Passo o 2 para cá, vai ficar menos 2 igual a 0. Então, agora eu chamo o seno de uma outra constante, ó, seja seno de x igual a y. Ok? Então, essa minha equação fica assim, ó, 2y ao quadrado mais 3y menos 2 igual a 0. Ok? E aí você usa Bhaskara aqui, você acha o delta e tal. Se você acha Bhaskara aí, você vai achar dois resultados, y1 e y2. Ok? Vamos supor que o y1 é o resultado A e o y2 é o resultado B. Então o que você vai fazer? Você vai usar esse fato aqui, ó. Você vai dizer que o seno de x é A e o seno de x é B. E aí você resolve para cada uma. Ó, seno de x é igual a... Vamos supor que o A deu meio, por exemplo. Aí você resolve essa equação. Okay?
E aí o B deu um outro valor, você resolve essa equação. Aí, então você vai resolver duas equações. Essa é a dica, ok? Já está, 80% já está feito. É só você jogar aqui, achar o A e o B e resolver, né? Seno de x igual a B. Beleza? Só um detalhezinho. Mas não vai cair nada mais difícil do que isso, não. No máximo uma substituição simplesinha, né? Ok? Acho que esse exercício dá bem mais trabalho nesse exercício, porque você tem que trabalhar muito até você chegar nas equações certinho. Aí aqui que você vai avaliar, eu quero achar um seno, um ângulo e colocar o seno do ângulo para dar o A. Aí depois disso você vai lá para o círculo trigonométrico, né, e analisa e tal. Mas o moral da história é que você tem que chegar nisso aqui. Beleza? E se por acaso isso aqui der um número que não está entre menos 1 e 1, aí é impossível. Ok? É impossível o valor. Beleza? Bom, então é isso aí. É o que a Daniela tinha pedido para eu fazer. Essencialmente é isso aí. Ok? Todos com a mesma constante. Todos com a mesma constante. Eu não entendi essa pergunta. Todos com a mesma constante. Ah, detalhe, pessoal. A lista que ficou para domingo, eu vou postergá-la para o outro domingo. Por quê? Porque eu vou colocar alguns exercícios de inequações e alguns de fazer gráfico que a gente vai ver hoje. Então, assim, dá tempo para você pensar ainda mais uma semana nesse exercício, o pessoal, né? Que ainda não chegou nesse exercício. Então, vou deixar ele por aqui, por enquanto. Beleza? Eventualmente, semana que vem, em algum momento também, a gente pode voltar a conversar sobre ele. Beleza? Então, vamos falar hoje sobre os gráficos. Hoje nós vamos fazer gráficos, ok? E vocês adoram fazer gráfico, né? Então a gente vai entender o gráfico do seno, cosseno, tangente, tudo bacana, né? E algumas distorções disso. Então vamos lá. Vamos fazer o gráfico, vamos começar com o gráfico do seno, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver como é que é o seno, né? Como é que o seno trabalha, ok? O seno é a projeção aqui desse ponto, né? É a segunda coordenada desse ponto, né? Do ponto que fica no círculo unitário, né? Pessoal, o seno, olha só, o que nós vamos fazer? O círculo unitário, ok? Ele tem 360 graus, ou em radianos, que a gente pode dizer que é o comprimento desse círculo de raio 1, é 2π radianos. Ou seja, você tem uma praça que tem 1 quilômetro. Tem 1 quilômetro de raio. Não seria uma praça, né? Sei lá, você tem um lago circular de 1 quilômetro de raio, que é grande pra caramba ainda, né? Então, beleza. E aí você começa a correr ao redor desse lago, ok? Então, quando você completar uma volta, você vai ter corrido quanto? Vai ter percorrido quanto? Em termos de distância, né? Porque 360 é graus, né? Mas em termos de distância, você vai ter percorrido 2π vezes o raio, que é o comprimento da circunferência. O raio é 1 km, então vai ser 2π quilômetros. O π é 3,14. Então, se nós fizermos esse Cooper aí, nós teremos percorrido. Tem que ser correndo, hein? Não pode andar, não. Nós teremos percorrido 2π. Eita.
2π vezes 1 quilômetros. Mas o π é 3,14 vezes 2, isso aqui dá 6,28 quilômetros. Ou seja, 6 quilômetros e 280 metros. Isso significa que se você for fazer uma caminhada, eu falei que não podia, só podia ser correndo, mas é brincadeira. Você vai fazer uma caminhada ao redor de um lago que tem 1 quilômetro de raio. Quando você terminar de dar a volta, você vai ter percorrido 6 quilômetros e 280 metros. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Basicamente é o seguinte, nós vamos... Pior que eu não sei se eu coloquei o título certo aqui, mas ok, depois eu vejo. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar isso aqui, ó. E aí a gente vai pegar esse raio, né? A gente vai pegar esse raio aqui e a gente vai o raio não, o comprimento da circunferência, e nós vamos esticá-lo, ok? Quando nós fazemos isso, nós basicamente nós entramos num plano cartesiano, onde essa medida aqui vai ser, se aqui mede 0 e aqui 2π, então essa distância aqui, olha, que a gente vai trabalhar no eixo x, essa distância aqui, é exatamente o comprimento dessa circunferência de raio 1, ok? Vai ficar de 0 a 2π. Então, basicamente, a gente pegou isso aqui, cortou e a gente abriu e esticamos, ok? Então, a gente esticou. E aí, então, nós vamos fazer o gráfico da função seno. O gráfico da minha função seno, eu vou fazer o gráfico aqui, restrito ao intervalo de 0 até 2π para x. De 0 até 2π para x. Por quê? Porque aí a gente vai ter passado por todos os ângulos, né? Ou todos os radianos aqui, até dar uma volta completa. Ok? E quando nós fazemos isso, quando a gente dá uma volta, o que acontece com o seno? O seno está aqui em pé, ó. O seno ele sai lá de 0, aí ele vai até 1, depois ele desce de 1 para 0, depois ele vai de 0 até menos 1, e depois ele sobe de menos 1 até 0. Ok? Vamos só colocar dar uma ideia aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, olha, eu tenho o 0 e aqui eu tenho o 2π. Okay? 0, vamos colocar aqui π sobre 2, depois π, depois 3π sobre 2, depois 2π. Então é 0, 90, 180, 270, 360, ok? Então, quando o seno é 0, quando o ângulo é 0, quando nós estamos no 0, o seno é 0. Então vamos marcar essa informação. Então aqui o seno vai ser 0, ok? Quando o ângulo é 90, o seno é quanto? O seno é 1, completo, ok? Então, quando é 90, ele vai ser 1. E quando for 180? Aqui, ó. Quando for olha, e de 0 até 90, ele está crescendo, né? Ele está crescendo, ele vai de 0 até 90, então ele cresce. Vamos só marcar aqui, olha. Então, aqui no 0 ele vai ser 0. Isso aqui são os valores para x. E aqui em cima o f de x. Então, aqui é x e aqui vai ser o seno de x. Aqui vai ser o seno de x. Okay? No 0 ele é 0. No 90, que é o π sobre 2, ele vai ser 1. E nesse intervalo ele está crescendo. Então, eu vou colocar assim, eu vou colocar uma setinha para cima. Ok? Aí depois, do 90 até o π, do 90 até o π, do 90 até o 180, o que está acontecendo com ele? Então, eu pego isso aqui, ó, de 90 a 180, ele vai baixar de 1, ele vai descer até zerar. Então, no 180, que é o π, ele é 0 e ele está reduzindo-se, né, nessa região. Então, aqui, ó, aqui ele vai ser 0 novamente, ele vai ser 0 novamente, e nessa região ele vai estar decrescendo, ele vai estar diminuindo, ok? Depois, o que ele vai fazer? Do 180
Ó, ele é 0. Então, ele está 0 e vai ficar negativo. Ele vai continuar descendo, 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 até chegar no menos 1. Então, no 270 ele é menos 1. E do 180 até o 270, ele está do 0 e ele vai diminuir. Ele vai para baixo, ok? Até chegar no menos 1. Então, aqui, ele será menos 1, ok? E nesse intervalo aqui, ó, de 180 até 270, ele vai diminuir, ok? E por último, quando a gente completar a volta, o que vai acontecer? De 270 até 360, o que está acontecendo? Ele está saindo do menos 1 e ele está crescendo. Do menos 1 ele está crescendo até zerar. Então no 360 ele zera, ok? Então aqui é 0 novamente. E nessa região ele está crescendo, ok? Ele está crescendo. Então, no intervalo de 0 até 2π, nós conhecemos o valor do seno para certos valores, por exemplo, aqui, ó, para π sobre 2 ele é 1, para π ele é 0, menos 3π sobre 2 ele é menos 1. E ele cresce aqui, decresce nesses dois e cresce de novo naquele outro, ok? Então, como que ficará o gráfico do seno? Façamos o gráfico do seno aqui. Vocês entenderam a ideia? Tudo belezinha? Eu acho que vocês já estão craque nisso, né? A gente já falou nisso pra caramba. Mas vocês podem perguntar à vontade. Aqui. Ok, esbirrastro. Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos... Bom, eu vou mandar ele construir o gráfico aqui, né? O que está acontecendo? A gente vai de 0 até 2π. No caso eu coloquei até π. Eu nem me lembro qual que eu defini. Eu defini até π, ó. De 0 até π. Deixa eu definir de 0 até 2π. Aqui, peraí. Deixa eu definir de 0 até 2π aqui. Tá no 0 já. Eu tenho que colocar até 2π aqui. Então vai ser 6 para cá. 7. 6,28. Ok, mais ou menos isso aqui. Ok. Let's do it again. Então, o que está acontecendo? O meu x ele vai variar de 0 até 2π. 2π é 6,28. Então, o meu x vai chegar até aqui, olha. E enquanto isso acontece, o valor de x, para cada x que eu pegar aqui, o valor de x, ele é o seno. Entendeu? Aqui na f de x, essa daqui é a função seno de x. Então, olha só aqui. Deixa eu pausar aqui para vocês. Acho que ficou um pouco escuro aqui para mim também. Deixa eu zerar aqui e fazer passo a passo aqui com vocês. Olha só. Aqui é 2π, ok? Mais ou menos aqui é 2π. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Aqui é por volta de 2π. Aqui, ó, 6,28. O π é 3,14, então é mais ou menos aqui seria π. Ok? Então, o π sobre 2, que é 90 graus, ele é 1,57, ele é mais ou menos por aqui. Ok? Aqui é mais ou menos o π sobre 2.
Então aqui é mais ou menos o π sobre 2, aqui é mais ou menos o π, o 3π sobre 2 vai estar mais ou menos por aqui, e por último 2π. Então o que vai acontecer? Quando o meu x andar daqui até o π sobre 2, o que teria que acontecer? Quando ele vai de 0 até o π sobre 2, a imagem vai de 0 até 1 e ela cresce, ok? Então é isso que tem que acontecer. Então, quando o meu x variar daqui até aqui, a imagem vai variar daqui para cima. Então, olha só. Olha. Ó, o meu x está caminhando. Quando ele chegar aqui, mais ou menos nessa região, ó, ele já está no 1, tá vendo? Então, aqui eu vou olhar para o x e aqui para o valor do seno de x. Agora, quando o x está de π sobre 2, ele vai de π sobre 2 até π, o que acontece? Quando ele vai de π sobre 2 até π, ele decresce de 1 para 0. Ok? Então é isso que está acontecendo com ele. Então o que eu vou fazer? Ó, à medida que o x andar aqui, à medida que o x anda, né, até eu chegar lá no π, que é 3,14, a imagem vai descer. Ó, a imagem vai descer até encostar a 0. Então aqui, ó, nessa região aqui, ó, a imagem sobe até 1 e depois desce até 0. Por isso que ele faz esse morrinho, né? Porque aqui é o valor do ângulo e aqui é o valor da imagem, ok? Então, quando eu faço esse movimento, ó, de 0 até 180, ele sobe até 1 e depois desce, ok? Porque é isso que acontece, não é? É isso que acontece lá no seno. Quando eu faço o seno de 0 até 180, o seno sobe até 1 e depois desce. Ok? Agora, de 180 para frente, quando eu pego daqui, ó, de 180 até 270 e por fim de 270 até 360, né? Então, o que ele vai fazer? Do 0 ele vai descer até o menos 1, depois ele vai subir até o 0 novamente. Ok? Então, olha, ele vai fazer o seguinte, ó, daqui para cá, ó, até o 3π sobre 2, que é mais ou menos aqui, ó, tá vendo que ele desceu? A imagem dele, ó, a imagem caiu, ó. A imagem aqui era 0, e aí eu fui andando com o x e a imagem está caindo, ok? A imagem chegou até o menos 1, que é quando o x é 270. E aí eu vou passar. À medida que eu vou aproximando o x para 2π, a imagem volta a subir. Então a imagem volta a subir até bater no 0 novamente. Então, mais um pouquinho para frente aqui. Até bater no 0 novamente. Aí fechou o seno. Ok? Vocês entenderam? Quem entendeu esse gráfico aí? Fiz esse aqui bem devagarzinho, só porque a ideia é que você tem que enxergar o seguinte, que o x é o ângulo que está girando, ok? E o f de x é o valor do seno, ok? Então ele sobe até 1, desce até menos 1. Por isso que ele sobe, ele faz um morrinho até 1 e depois desce um morrinho até menos 1. E ele fica assim, de 0 até 2π. Tem alguém aí? Hello? Anybody? Ok? Beleza. Ok. E se eu definisse o seno de menos π até o domínio da função seno, o x ele pode ser qualquer número real, ok? Pode ser qualquer número real. Okay? Eu coloquei de 0 até 2π, mas nós poderíamos muito bem fazermos a gente poderia fazer muito bem o seguinte aqui, ó. Ao invés de nós irmos
ao invés de nós irmos de 0 até 2π, nós poderíamos começar da seguinte forma. A gente começa, não do zero, mas a gente começa de um número negativo. Nós começamos de menos π, e aí nós vamos até π. O que acontece quando eu comecei de menos π e fui até π? Eu dei uma volta completa, sim ou não? Tá ok, entendi, Daniel. Eu dei uma volta completa também, ok? Se eu comecei de menos π e fui até π, eu dei uma volta completa. Da outra vez eu tinha começado de 0 até 2π, beleza. Dessa vez eu pensei, eu vou começar de menos π e vou até π, ok? Vou dar uma volta completa também, bacana, ok? O que acontece quando eu faço isso? Quando eu começo de menos π, o meu seno, ele é 0. Aí quando eu vou de menos π até 0, o que ele faz? O meu seno do 0, ele vai até o menos 1 primeiro, depois volta para o 0, depois do 0 ele vai até o 1, depois ele volta para o 0. Então ele faz isso. Primeiro ele sai do 0, primeiro ele vai para o menos 1, para depois ir para o 1, ok? Então vamos ver isso no gráfico aqui. Se eu definir deixa eu tirar o rastro aqui. Eu vou definir ele de menos π até π. Então é menos 3,14. Tá bom. Opa, deu certinho. Até π. Vou colocar aqui o 3,14. Ok, 3, ó, certinho. Beleza? Então, o que vai acontecer com ele agora? Ó, vamos exibir um rastro aqui, uma coordenada. Ó, agora ele vai só até π. E, na verdade, ele vai π para frente e π para trás. Então, o x vai começar de π, que é menos 3,14. Quando ele for aqui, note que o f é 0. Então ele começa, ó, ele desce até o menos 1, ó, depois ele sobe para o 0, depois que ele vai lá no 1, e depois ele volta para o 0. Ok? Então é isso que ele está fazendo. Só que, assim, o fato é que ele sempre oscila de menos 1 até 1. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico do seno. Se a gente começar de 0 até 2π, ele vai fazer isso. Se a gente pega de menos π até π, ele faz isso. Mas o moral da história é que sempre que você tiver um intervalo de tamanho 2π, o que vai acontecer? A função seno vai descer uma vez até o menos 1 e vai subir uma vez até 1. E só uma vez. Ela desce uma vez até 1 e sobe uma vez até... Desce uma vez até menos 1 e sobe uma vez até 1. Beleza? Esse é o gráfico da função seno. Vamos agora aos demais gráficos. Agora vamos fazer o gráfico da função cosseno. Pessoal, olhando para esse gráfico aí, quanto que é o seno de 0? Estou apertando errado aqui, cara. Não quer parar, não? Ah, não, é porque não está habilitado aqui. Quanto que é o seno de 0? Se eu colocar x aqui igual a 0, a minha f vai para onde? Vai para 0. Seno de 0 é 0, ok? Seno de π sobre 2 é 1. Seno de 2π é 0. Ó, seno de menos π sobre 2 é menos 1.
Seno de menos π é zero, ok? Vamos agora para o gráfico da cosseno. O que vai acontecer quando nós trabalharmos aqui com a função cosseno? O cosseno é o quê? É a projeção no eixo X, é o verdinho, ó. É o verdinho. Então, o que vai acontecer? Eu vou girar, eu vou colocar o gráfico para fazer de 0 até 2π, ok? De 0 até 2π. Quando o ângulo está zero, quanto é que está o cosseno? O cosseno é o verdinho. Quando o ângulo está zero, quanto é que está o cosseno? O cosseno está 1. O cosseno está 1. Então, o cosseno de 0 é 1. Então, aqui o cosseno ele já parte do 1, ok? E aí, o que eu vou fazer? Olha, eu vou subir, eu vou girar até 90 graus. O que o meu cosseno fez? O meu cosseno ele diminuiu de 1 até 0, ok? E depois, do 90 até o 180, o meu cosseno foi de 0 até menos 1. Para cá é negativo, ok? Então, vamos anotar isso aqui. Vamos anotar aqui para o cosseno agora. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o 0, o π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e o 2π, ok? Então, aqui eu tenho os valores aqui para x, aqui para o cosseno de x, ok? Quando o ângulo é zero, o cosseno já começa com 1. A gente vai lá para 90 graus, aí o cosseno zerou. Depois a gente vai para 180, o cosseno foi para menos 1. Depois, ó, de 180 para 270, o cosseno foi de 1 negativo para 0. Ele aumentou. E depois de 270 para 360, ele foi de 0 para 1 positivo. Então, o que ele faz? Aqui ele vai de menos 1 para 0 e depois de 0 ele vai para 1. Novamente. Então, ele nasce no 1, vai para 0, menos 1, 0 e 1. Aqui ele está diminuindo, que de 1 ele vai para 0. Aqui ele continua diminuindo. Depois de menos 1 para 0, então ele está aumentando e ele aumenta de novo. Então, essa é a dinâmica dele, ok? Então, vamos ver como que é o gráfico da função cosseno. Na verdade, aqui ele está de menos π até π, né? Ele não está até... Deixa eu parar aqui e colocar aqui o valor aqui de menos π até π. Então aqui vai ficar de 0. Ok, de 0 até 2π, que é 6,28 mais ou menos. Ok. Beleza, let's go. Então o que ele vai fazer? Ele vai chegar até o 2π, ok? De 0 até 2π. Aqui ele vai começar do 1, olha, quando o x estiver aqui no 0, o f de x vai estar lá no 1, porque o cosseno de 0 é 1, então ele começa no 1. Ele começa no 1. Aí, à medida que o x vai para π sobre 2, ele zera. Depois, à medida que o x vai para π, ele vai para menos 1. 3π sobre 2, ele volta para 0. E 2π, ele volta para 1. Então, ele está seguindo a dinâmica que a gente prescreveu lá, ok? Só que, basicamente, agora a gente não está no círculo. A gente cortou o círculo e esticou, ok? E aí aqui a gente vai colocando os valores do cosseno e a gente vai variando o x no ângulo, né, de 0 até uma volta completa. Então,
Então, ó, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 2π é 1. Cosseno de π é menos 1. Ok? Cosseno de π é menos 1. E o cosseno zero aqui no π sobre 2 e no 3π sobre 2, né? 90 e 270. Beleza? Vocês entenderam razoável aí a dinâmica da coisa? Beleza, agora vamos começar a falar nos gráficos um pouquinho mais diferentes, porque até isso aqui vocês já viram isso aqui no ensino médio, não é? Apesar de eu falar detalhado e tal, né? A gente já tinha uma noção disso aqui. Vamos falar agora o gráfico da tangente, aí a gente define a cotangente, a secante, a cossecante e fazemos os gráficos também, ok? Então agora vamos para o gráfico da tangente. Então, para o gráfico da tangente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na tangente. Vocês se lembram? Quem estava aqui na aula da tangente? A tangente é o quê? Eu pego esse palitinho e prolongo nessa reta, ok? É esse vermelhinho aqui, ó. Então aqui, ó, ele está... esse valor aqui vermelho é raiz de 3 sobre 3. Aqui é 1. E aqui, ó, aqui é 1. O que é 1? Aqui, quando eu pego 45 graus. É essa projeção aqui, ó. Okay? Quando eu coloco 45 graus, a projeção desse palitinho nessa minha reta aqui, que é esse de vermelho, vale 1. Então, a tangente de 45 graus é 1. Okay? Quando eu coloco 60 graus, quanto é que é a tangente? A minha tangente... Deixa eu tirar um zoom aqui. Ó, a minha tangente, ó, eu vou prolongar aqui, a minha tangente é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui dá raiz de 3. Aqui é 1. Se eu colocar mais 1, fica 2 aqui. Raiz de 3 é 1,73 aproximadamente. Tá? É esse tamanho. Por isso que a tangente 60 é raiz de 3. Então a minha tangente é isso aqui, ok? Eu faço o prolongamento aqui. De 0 até 90, por exemplo. Tá beleza? Olha, quando eu passo aqui para essa parte, se eu fizer prolongamento para cá, eu não corto a reta, então faço o prolongamento para trás. Então significa que a minha tangente aqui é negativa, né? Porque ela está para baixo aqui, é esse valor aqui, esse pontinho. Okay? É esse tamanho, só que negativo. Ok? Então ela faz isso aqui, ó. Aqui vale 0, aqui vale positivo, né? Ó, aqui vale negativo. Estou prolongando aqui, ó, vale negativo. Beleza. Então a primeira coisa que a gente tem que... isso aqui eu só revisei o que a gente viu lá da definição da tangente. Primeira coisa que a gente tem que visualizar é tangente de 0 é quanto? Eu vou dar uma volta completa, ok? Vou dar uma volta completa. Eu vou usar isso aqui para não escrever de novo. Então, deixa eu pegar essa parte aqui. Aqui, ó. E aqui eu vou colocar a minha tangente de x, ok? Tangente de x. Beleza, então aqui é o x, então eu vou dar uma volta, 0, 90, 180, 270, 360, ok? Tangente de 0, quanto que é a tangente de 0? É 0, né? Como que eu sei? É só olhar aqui, ó. Se eu tô com o palitinho aqui, tá no 0, ok? Aí beleza, o que eu vou fazer? Eu vou subir com ele, ok? Aí ó, a tangente está aumentando, 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 e eu vou ficar até 90. Quando der 90, vai ter interseção com essa reta? Não terá interseção, nós já vimos isso. Então aqui não existe tangente de 90. E o que a tangente faz do ângulo 0 até o 90? Ela cresce. Ela vai para mais infinito, ela vai de 0 até mais infinito, ela explode. Ok? E aí, o que acontece depois nessa região? Para a gente analisar essa região, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos ver quanto que é a tangente de 180, tangente de π. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó.
Tangente lá, ó. Ok? Vou pegar aqui e colocar no 180. Pá, beleza. Quanto que é a tangente de 180? Tangente de 180 é 0. Ok? Então, tangente de 180 é 0. Então, deixa eu marcar aqui, ó, 0. Ok? Agora, o que que acontece com a tangente nessa situação? Quando eu vou aqui, ó, de 180, ou melhor, de 90 até 180. De 90 a 180. Se eu for olhar, olha só, o prolongamento aqui, ó. Quando ela passa de 90, ela tá lá muito embaixo, tá lá próximo ao menos infinito. Ok? É à medida que eu vou chegando a 180, aí que ela vai aumentando até zerar. Uma outra forma de eu ver é fazer o contrário. Ok? Eu pego ela de 180, que ela tá 0. Ok? Aqui, ó, ela tá 0. Aí eu vou voltando para 90, ela vai descendo, descendo até ir para menos infinito. Ok? Então, a moral da história é que de 90 para 180, ela tá lá no menos infinito e volta para o 0. Ok? Então... Aqui, eu tô nesse aqui. Então, de 90 para 180, ela tá lá no menos infinito e volta para o 0. Ela tá subindo. Ok? Ela tá subindo aqui, ó. Tá crescendo. Então, ela cresce... Ela cresce de menos infinito para 0. De menos infinito, vou até colocar um... Ela vem de menos infinito para 0. Ok? E aqui, do 0 até ela não existir, ela vai de 0 até mais infinito. Ok? Então, seria mais ou menos isso aqui. Então, ela vai de 0 até mais infinito aqui. Depois, nesse intervalo de 90 a 180, ela vem de menos infinito até 0. E depois, do 180 até o 3π sobre 2, até o 270. Aqui, ó, do 180 até o 3π sobre 2, que é o 270. O que ela faz? Ela está no 0 no 180, e aí eu vou de 180 para 270, ela está crescendo, 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 ela vai para mais infinito. Então, ó, daqui para cá ela cresce de 0 para mais infinito. Ok? Então, ela faz isso, ó. Daqui para cá, ela cresce de 0 para mais infinito. Deixa eu colocar aqui, ó. Nessa região ela cresce, ela vai de 0 até mais infinito. E no 3π sobre 2, o que acontece? Existe a tangente de 3π sobre 2? Existe a tangente de 270? Não, né? Porque ó, no prolongamento ele ainda encosta, mas quando eu chego no 270, ele está paralelo, então não tem corte. Ok? Então não existe a tangente de 270. Ok? Então aqui, ó, não existe. Ó, não existe a tangente de 270. E o que acontece nessa última parte aqui? Que é no 270 até o 360. O que acontece? Ó, ela está lá embaixo, olha. Quando eu ando aqui, ó, 270, um pouquinho depois de 270, ela está lá embaixo. E aí ela vai subindo devagarzinho até zerar. Se eu for analisar voltando, ela vem do 0. Aí se eu estou voltando do 360 até o 270, ela está vindo do 0 e está indo para menos infinito. Ok? Então daqui ela vai de menos infinito, ela sobe para 0. Ela sobe para 0. Então aqui, ó, ela está subindo, ela está vindo lá do menos infinito e ela está subindo para 0. Quando ela chega no 2π, a tangente é 0. Ok? Então ela não existe em dois pontos. Ela não existe no 90 graus e no 270. Não existe. Ela é 0 nos outros. E o detalhe, a tangente está sempre subindo. Ela é doida, né? Está sempre subindo. Curioso isso, né? Porque a gente vê, o negócio é porque ela sobe para mais infinito e aí de repente ela deixa de existir. E aí no próximo instante ela já está de menos infinito e volta a subir de novo. Ela não desce para menos infinito em nenhum momento. Ela está sempre subindo. O negócio é que quando chega lá ela desaparece, aparece lá embaixo e volta a subir. Então ela está sempre crescente, ó. Tá vendo? Ela é sempre crescente. Vai de 0 até mais infinito, desaparece.
Aí aparece lá no menos infinito, aí volta a subir até zero, depois volta a subir até mais infinito e desaparece. Aí aparece até o menos infinito, e assim vai. Ok? Então, como que seria o gráfico disso obedecendo essa lei? Ok? Quem entendeu a tangente aí no círculo trigonométrico? Nós precisamos entender a tangente no círculo trigonométrico para a gente poder olhar para essa função aqui, para a tangente aqui e falar, ah, não, agora eu entendi aqui. Senão não dá. Eu vou marcar de menos π até π. Vou colocar de menos π até π. Vou colocar de 0 até... Vou colocar de 0 até 2π. Tá, beleza, de 0 até 2π. Vamos dar uma volta completa, de 0 até 2π. Ok? Beleza. Então, tangente. Exibir gráfico. Here we go. Não, não é gráfico não. É exibir rastro. Ok. Vamos ver se vocês vão conseguir entender isso. Vou deixar ela produzir o gráfico aí, a gente comenta o gráfico. Ó, deixa eu colocar o gráfico aqui. O gráfico da tangente. Tangente de 0 é 0. O π sobre 2, ele está mais ou menos por aqui, ó. Ok? Ele está mais ou menos por aqui, o π sobre 2. Eu acho que eu tenho os elementos aqui, vamos ver. Aqui, ó. Tá, beleza. Aqui é π sobre 2. Essas retas tracejadas na horizontal, nós chamamos de assíntota. Vocês vão trabalhar com assíntotas lá no cálculo 1. Ok? Chama-se assíntotas porque o gráfico da função ela tende a ficar próxima a essa reta. Ela nunca corta essa reta vertical, mas ela tende a ficar próxima. Então, e esse valor aqui é o π sobre 2, é 1,57. Note que está entre 1 e 2, está um pouquinho acima do 1,5. À medida que o x tende para esse valor, ó, o x está aqui, estou andando aqui. Ó, à medida que o x vai de 0 até π sobre 2, o que está acontecendo com a f de x? Ela está subindo, tá vendo? Ela está subindo. E à medida que ele vai ficando mais próximo aqui, ela sobe mais. Quer ver? Ó, tá vendo? Que ela está subindo. Então esse aqui é o valor dela, já está no 5. Já está no valor 5. Eu vou pegar um pouquinho mais próximo aqui. Ó, pegar um pouquinho mais próximo. Onde é que vai estar a minha tangente? Ó, já está no 14. Tá vendo? Então o que acontece? Vou dar um zoom out aqui para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor. Então, ó, basicamente está acontecendo o seguinte, ó, o x está tendendo para π sobre 2 e a imagem do x, está indo para cima. Por isso que o gráfico da minha função ela faz isso. Okay? Ela tende a ficar próxima a essa reta. Ok? Aqui. E o que acontece quando o x tende para π sobre 2, certinho mesmo, quando o x tende para π sobre 2, a imagem vai explodir, ela vai para mais infinito, ok? Mas quando o x é igual a π sobre 2, não tem imagem, ok? Não tem imagem. Então o gráfico à esquerda aqui do π sobre 2, ele vai para mais infinito. E aí o que acontece com a tangente depois que ela foi do 0 até mais infinito aqui no π sobre 2? Ele não existe no π sobre 2. No próximo instante ela já é menos infinita, ela aparece lá embaixo. Ok? Então como ela aparece lá embaixo, o que acontece? Ó, eu vou passar aqui do x para você ver o que vai acontecer. Ó. A imagem da minha x está lá embaixo. Ó. Se eu for procurar aqui, ó. Se a gente for descer aqui, ó, vamos descer eternamente, ó. 21, 25, 29. Ó, vamos descer eternamente
E a imagem, o gráfico, ela está sempre ficando próximo. Aqui. Ok? Vamos subir. Quer subir não, tio? Aqui. Ó, tá chegando aqui, ó. Menos 5. A tangente desse ângulo aqui, que é um ângulo um pouco depois do π sobre 2, ok? É um pouco acima de 90 graus, ok? A tangente, ela tá negativa, tá lá embaixo. E à medida que eu vou andando aqui, ó, do 90 até o 180, o que está acontecendo com a imagem? A imagem sobe lá de menos infinito, ela vai subindo até zerar. Ó. O que acontece? Ó, a imagem está subindo. Ó, à medida que eu vou para 180, a imagem está subindo até zerar. Ok? Ó, zerou. E depois do 180? Aí ela volta a subir de novo, que ela vai de zero até mais infinito. Novamente. Ela vai de zero até mais infinito. Ok? De acordo com o que a gente viu aqui, né? Quando ela volta a zerar, aí ela vai para mais infinito de novo, enquanto o x, ela zera no π, e quando ele vai para 270, ela vai para mais infinito. Então ela está aqui, ó, no zero, ó, 180, 270. Então, ó, ela vai de zero, a imagem vai de zero para mais infinito. Ok? E depois do 270, ela aparece lá embaixo no menos infinito. Aparece lá no menos infinito e vai subindo. Ó, tá vendo? A imagem vai subindo até zerar. E quando ela chega no 2π, ela é zero. Então, o gráfico da minha tangente, vou dar um zoom alto novamente aqui, vai ficar algo desse tipo aqui, ó, de 0 até 2π, ele fica assim. A parte principal é que você tem que ver que o gráfico dela faz isso aqui, ó. Ela sai daqui, faz uma curvinha aqui e sobe. Ok? Alguém entendeu isso aqui? O gráfico da tangente? Quem conseguiu pegar mais ou menos aí o gráfico da tangente? Agora nós vamos fazer, eu vou apresentar para vocês a cotangente, a secante e a cossecante. O que é a cotangente? Ó, a cotangente é o verdinho. Ok? A cotangente é o verdinho. Então, olha, a tangente era o vermelho. E eu vou ficar, ó, eu mexo aqui e ela faz, ó, de zero até mais infinito, aí pá, de menos infinito até zero. Depois de zero até mais infinito, de menos infinito até zero. Beleza. Agora vamos olhar para o verde. Ok? Vamos olhar para o verde agora. Ó. Ó. Quando deixa eu colocar aqui no 30 aqui, só para a gente ter uma ideia. Quando eu estou aqui no ângulo 30, se eu projetar agora eu vou projetar nessa reta que está horizontal. Ok? A minha tangente era projeção nessa reta que está vertical, que é a tangente à circunferência de raio 1. Agora eu vou pegar essa reta horizontal, tangente à circunferência de raio 1, nesse ponto aqui, e para esse palitinho aqui eu vou prolongar até cortar essa reta horizontal. Ok? Aí eu vou medir, ó, de 0 até lá, que é o verdinho, vai ser um tamanho. Esse tamanho eu chamo de cotangente. Ok? Quando for para cá é positivo, quando for para cá é negativo. Né? Na verdade, o cotangente é essa pontinha. Aí, em termos de medida, eu posso pensar esse tamanho, positivo para lá, ou esse tamanho, negativo quando for para cá. Então, vamos ver aqui. Se o ângulo for 90, quanto que é a cotangente?
Quanto que é a cotangente de 90? Vamos ver se vocês entenderam aí. Cotangente de 90. Cotangente de 90 e cotangente de 45. Beleza, ó, a Raquel respondeu. Cotangente de 90. Qual que é um? A de 45 ou de 90? Eu perguntei duas, né? Cotangente de 45. Vamos lá, todo mundo. Então, a cotangente de 45 é 1, porque olha só, se eu medir esse tamanho aqui, olha, se eu medir esse tamanho, é o mesmo que esse tamanho, ok? Esse é o mesmo que esse, ok? Agora, quando o ângulo ele vai tendendo para 90, o que vai acontecendo com essa interseção? Ela vai diminuindo, diminuindo, quando chega no 90, travou tudo. Quando chega no 90, o que acontece? Aqui. Quando... Aqui, ó. Ele tá aqui, né? Quando chega no 90, o que acontece? 45 é 1. Quando chega no 90, ela zera, não é? Ela zera. Não tem interseção. Não é verdade? Eu estou falando da cotangente. Da cotangente. A cotangente é o verde. Ela tem no zero. Olha só. No 90, ó, olha só. Quanto que é a cotangente de 90? Ó, cotangente, ó, 45 é 1. Depois de 60 diminuiu. Se você for ver, isso aqui é a raiz de 3. A raiz de 3 sobre 3. Aí, ó, eu vou aumentando para 90, a cotangente vai diminuindo. A tangente vai indo para mais infinito. A tangente está explodindo aqui. Mas a cotangente está fazendo o quê? A cotangente está diminuindo, diminuindo, diminuindo. À medida que a cotangente vai para zero, a tangente vai para mais infinito. E aí a tangente não existe. Então, no 90 graus, se eu conseguir equilibrar certinho aqui no 90 graus, a cotangente será zero, a tangente vai para mais infinito. Ela não existe, a tangente. Mas a cotangente existe e vale zero. Então, se eu for escrever isso aqui, ó. Cadê? Cotangente, é só colocar o co na frente. Cotangente de 90 graus, ou seja, π sobre 2, é zero. Ok? Existe, é zero. Essa projeção, é zero. Não existe a tangente de 90, mas a cotangente existe, é zero. Ok? E quanto que é a cotangente de 45, que é π sobre 4? Quanto que é a cotangente de 45? Se eu pegar aqui, ó, colocar no 45 graus, a cotangente é quanto? Cotangente é 1, né? É esse o valor. Tanto a tangente quanto a cotangente é 1. Quem entendeu isso aí, mais ou menos? A cotangente é essa aqui, ó. Beleza? Beleza, o objetivo aqui é fazer o gráfico da cotangente. Então vamos lá, olha. No 90, ela é zero. O que acontece quando eu vou de 90 para 180? A cotangente, olha, ela estava de zero, ela começa a diminuir. Ela vai para menos infinito, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E ela vai para menos infinito. Ó. Eu vou parar por aqui. Vamos buscar onde é que está a cotangente agora. Olha só, ele está ali, ó. Olha só onde foi o palito. Ó. Tá vendo? Então, eu estiquei, eu só fui cortar a reta aqui. Então, ele está bem negativo. Se eu for medir aqui, ó, se eu colocar os valores do eixo X aqui, ó, a cotangente está bem negativa. Por que ela está bem negativa? Porque o palitinho aqui, o ângulo, ele está próximo de 180. Ok? Mas eu estou apresentando para vocês aqui, mas eu acho que não precisa, eu acho que vocês não precisam preocupar tanto com ela não na vida, ok? Só porque vai que
Assim, o fato que é uma... Você precisa ter só a interpretação geométrica. Ok? Então, ó, cotangente aqui, ó, tá de zero. Ó, quando eu vou para 180, o que acontece? Ela vai para menos infinito. Quando eu chego no 180, aí acabou, ela não existe. Por quê? Porque esse palitinho aqui ele está paralelo à reta. Eles não vão se encontrar. Então, enquanto a cotangente não existe, a tangente é zero. Ok? A tangente é zero. A cotangente foi lá para menos infinito. Enquanto a tangente estava subindo para zero, a cotangente foi para menos infinito. E aí depois, quando eu passo do 180, aí eu tenho que prolongar aqui para trás para conseguir alcançar essa reta. Olha só. Olha só a situação. Ó, eu tô um pouquinho depois de 180 e eu estou prolongando a reta para encontrar com essa de cima. Olha onde a cotangente está. A cotangente é bem positiva, né? Ela está bem para lá. Esse valor aqui é muito alto, né? Ó. Ok? Então aqui, ó, ela vai lá de mais infinito, ela vai de mais infinito ela vai descendo para zero, tá vendo? À medida que eu vou de 180 para 270, ela vai caindo para zero. Ok, ó, vai caindo para zero, vai de mais infinito para zero. Ó, quando chega no 270, ela é zero, a cotangente é zero. E aí, quando eu vou de 270 para 360, ela vai de zero até menos infinito. Okay? E aí completa um ciclo da cotangente. Sempre que ficar paralelo nunca vai existir. Ok? Porque tanto a tangente quanto a cotangente eu tenho que marcar a interseção do segmento. E se ele for paralelo, não tem interseção. Então acabou, não existe. Né? Então, a cotangente não existe em quais ângulos? Deixa eu diminuir um aqui. A cotangente não existe em quais ângulos? Vocês conseguem me falar? Olha só, ó. Foi de mais infinito para zero, depois está indo para menos infinito, aí não existe, depois, ó, de mais infinito descendo para zero, aí pá, chegou de zero, agora vai de zero para menos infinito, fechou. Ela está sempre caindo a cotangente. Não existe a cotangente exatamente no zero e no 180. Não existe, porque o palitinho está horizontal. Ele está paralelo a essa reta horizontal. Então acabou, não existe. Okay? Então não existe cotangente aqui nesses dois. Mas note que a cotangente está o seguinte, olha, ela sai de não existe, aí lá, ela sai lá de mais infinito e desce para zero. Depois de zero até menos infinito. Pá, aí ela não existe de novo. Aí de repente ela sai lá de mais infinito de novo. Ó, sai de mais infinito e desce para zero. Depois de zero ela desce para menos infinito. Ela está sempre descendo. Ela está sempre caindo. Imagina que você está num pesadelo onde você vai caindo, aí quando você vai chegar próximo ao chão, você não se esborracha. Você aparece lá no mais infinito e continua caindo de novo. Essa é a cotangente. Então ela está lá no mais infinito e está caindo. Aí zerou e continua caindo. Quando vai se esborrachar, ela aparece no mais infinito de novo e continua caindo. Ok? Então, como que é o gráfico da cotangente? Como que é o gráfico da cotangente? Eu não coloquei não vai ter esses elementos aqui para facilitar para vocês, porque eu não os coloquei para cotangente. Só vai ter só o gráfico mesmo. Depois eu vou ter que implementar isso aqui. Ó. Quem que é esse camarada aqui? É cotangente? Então 1.6. Aqui.
Beleza. Ó, subiu o rastro aqui. As coordenadas. Vai ser difícil você enxergar aí porque não tem não tem as assíntotas, mas ela fala, ó, do zero, ela saiu lá do mais infinito, ela zerou, aí ela está continuando a cair. Ela vai para menos infinito, depois aparece lá no mais infinito e continua caindo. Aí zerou, aí continua caindo. Entendeu? O valor dela, tá vendo que o valor dela tá... Agora eu estou voltando com x, né? Aí não vale. Vamos ir com x para frente. Ó. Ela tá vendo? Ela está sempre caindo. Ó. Ela está sempre caindo. Chega no zero e continua caindo. Ó. Vai para menos infinito e aparece lá em cima de novo e continua caindo. Ok? Continua caindo. E assim vai. Ok? Quem são esses valores aqui? Deixa eu colocar o gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico da cotangente. Tirar o rastro aqui. Aqui, ó. No zero, ela não existe. Aí, à medida que eu passo do zero, ela vai... Quando eu vou do zero até o 90, ela vai descendo, ó. Ela tá lá de mais infinito, ela vai descendo para zero. Quando eu cheguei no pico, é 90, ela é zero. Aí depois eu vou do 90 até o 180. Ela continua descendo. Entendeu? Ela continua descendo. E quando eu chegar lá próximo do 180, ela vai para menos infinito. Aí de repente ela já aparece lá em cima de novo. E aí eu vou do 180 até o 270, onde ela é zero de novo. Aí depois do 270 eu vou até o zero, até o 2π, que é o 360, e ela vai descer para menos infinito. Beleza? Então esse aqui é o gráfico da cotangente. Note que ele se parece com o gráfico da tangente, né? Só que o gráfico da tangente é como se você pegasse isso aqui e fizesse assim, né? Beleza? Existe uma relação entre a tangente e a cotangente. Qual que é a relação? A cotangente de x... A gente pode definir a cotangente de x cotangente de x sendo isso aqui, 1 sobre a tangente. Então, a cotangente de x é 1 sobre a tangente. Então, a cotangente de x ela não existe onde a tangente zera. Se você for ver, a tangente zera no 0 e no 180. Então, a cotangente não existe exatamente no 0 e no 180. Então, existe essa relação. A gente pode definir a cotangente sendo 1 sobre a tangente. Ok? Mas o gráfico da cotangente é essa daí. Beleza? Então, faltam mais duas, a secante e a cossecante. Ok? Falta a secante e a cossecante. Bom, secante... Agora aqui a brincadeira é um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Esse aqui continua sendo o meu círculo unitário. Agora eu vou olhar para... Eu tô pegando novamente aqui um segmento, ok? Estou gerando esse segmento aqui, 360 graus, ok? Só que nesse segmento, na ponta desse segmento, eu estou colocando o quê? Eu estou colocando uma reta tangente, ok?
à medida que eu vou andando aqui, ó, com o pontinho, tá vendo? A minha reta tangente vai andando. Todo mundo tá conseguindo enxergar isso, beleza? Né? Eu vou dar um zoom mais aqui, mas eu acho que não fica muito bom, não. Fica muito... Eu acho que é... Quem estiver assistindo pelo computador consegue assistir um pouquinho maior, né? Mas beleza. Então aqui, ó, eu estou andando aqui e existe uma reta tangente que está acompanhando, né? A reta tangente está acompanhando aqui o... Ok? Ó. E aí o que está acontecendo? Eu vou colocar aqui, ó. Essa reta tangente... E aí nós temos parado aqui o eixo X e o eixo Y, ok? Essa minha reta tangente, à medida que eu vou girando aqui, ela vai intersectando o eixo X. Quase sempre ela intersecta o eixo X. Só tem 2 ocasiões que ela não intersecta o eixo X. Okay? A interseção, essa interseção aqui a gente chama de secante. Então ela está de vermelho aqui, a minha secante, essa interseção aqui. Então olha só, o que acontece? Quanto é que é a secante aqui? A secante aqui vale 1. À medida que eu vou vindo para cá, olha, de 0 até 90 graus, essa interseção está aumentando, então a minha secante está aumentando. Se eu for olhar aqui, olha, ó, a secante está aumentando. Ó, já aumentou demais que até saiu da... Ok? Então, essa interseção aqui é a secante. Então, aqui no 0 ela está 1, ok? Então, à medida que eu vou andando aqui, ó, do 0 até 90, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando ela aumentando, à medida que eu chego perto do 90, ela está muito grande. E quando eu chego no 90, o que você acha que vai acontecer? Quando eu chego no 90 graus exato, eu não consigo colocar aqui de forma correta, né? Porque não consigo, né? Mas quando isso acontece, quando ela fica aqui 90 graus certinho, essa reta aqui que é tangente, ela vai ficar paralela ao eixo X, ok? E aí não vai ter interseção. Isso significa que não vai ter secante, ok? Então, com 90, a minha secante não existe, ok? Agora, próximo de 90, antes de 90, a secante existe e ela é muito grande, ela está indo para mais infinito. Olha, quando eu vou de 0 até 90, ela está indo para mais infinito. Chega no 90, ela não existe. Aí, quando eu começo a passar do 90, ela já está lá atrás, ó, essa reta intersecta a secante lá atrás, ok? Ó. Então, a secante, aqui, ó. O tamanho da secante é todo esse tamanho aqui, ó. Só que é negativa, ok? Então a minha secante aqui é negativa. Então ela sai lá do não existe. Quando eu pego um pouquinho maior que 90, ela já está bem negativa, ok? Aí à medida que eu vou de 90 até 180, o que está acontecendo com a minha secante? A minha secante de 90 a 180, ó, de 90. Ela está indo de menos infinito, ela tá descendo, ela está subindo, né, de menos infinito, mas ela nunca zera, né? Então ela vai chegar aqui no menos 1, nesse valor aqui, ó, menos 1. Então ela chega no menos 1. A secante nunca zera. Ela pode não existir em um certo local, mas ela nunca zera. E aí, olha, do 180, o que acontece aqui? Ó, à medida que eu continuo aqui, ó, ela volta do menos 1, ela volta para menos infinito. Então ela vem para ela está indo para menos infinito à medida que eu vou para 270. Quando eu bato no 270, está paralelo. E aí não existe secante de 270. Quando eu passo de 270, o que acontece? Ela está lá na frente, ela está lá no mais infinito. Ó. Ó, onde ela encosta, onde ela cruza. Tá vendo? Então ela está lá no mais infinito, beleza. E aí ela vem descendo, ela está positiva,
ela está positiva e vem descendo, descendo, descendo. Aí quando eu vou, à medida que eu vou chegando para 0, a minha secante vai descendo para 1. Ok? Ó, à medida que eu vou, ela vai descendo para 1. Aí ela bate no 1, e aí eu vou de 0 para 90, aí ela volta a subir. Entendeu? Ela não desce para cá, ela bate no 1 e volta a subir. Ela bate no 1 e volta a subir. Então, olha só, ela estava lá no mais infinito, ela foi, desceu para 1 e voltou a subir. Para o mais infinito de novo. Aí ela não existe, chega aqui, não existe. Aí ela vem do menos infinito e sobe até o menos 1, sobe até o menos 1, depois desce para o menos infinito de novo. Ok? Aí vai lá, do mais infinito, ela desce até o 1 e depois volta a subir de novo. Ok? Volta a subir de novo. Aí vai para mais infinito. Aí vem do menos infinito, sobe até menos 1. Ok? Sobe até menos 1 e depois volta a descer de novo. E assim vai. Então ela fica assim, ó. Mais infinito, 1. Depois vai para mais infinito de novo. Menos infinito, menos 1. Depois desce para menos infinito de novo. Mais infinito, desce para menos 1. Depois sobe para mais infinito. Menos infinito, sobe para menos 1. Depois desce para menos infinito de novo. Ok? Eu repeti isso aqui porque é isso que você vai ver no gráfico. Se você não entender o jeito que se movimenta aqui essa interseção da secante, quando aparecer o gráfico você vai falar: de onde é que veio isso? Entendeu? Por isso que eu fiquei aqui. A ideia é, pela última vez, olha, começa no 0, ela está no 1. Eu vou fazer um ângulo completo lá, ó, de 0 até 360. Ó, ela está no 1, vai para mais infinito. Aí, do menos infinito, sobe para menos 1. Sobe para menos 1. Depois chega no menos 1 e volta a descer de novo. Aí, desce para menos infinito. Encostei em algum lugar aí, cara. What the fuck? Que esse negócio que virou um ovo, mano? Eu nem sabia que era possível fazer distorção. Eu nem sabia que era possível fazer uma distorção de escala aqui, ué. Vou ter que abrir de novo, mas beleza. Então, vai fazer esse movimento aqui, ó. Okay? De 1 para mais infinito, menos infinito para menos 1, depois para menos infinito, depois de mais infinito para 1. Vamos aqui para o gráfico em si. Aqui. Então, nós vamos falar da secante. Secante é 1.4. Beleza. Aqui, ó, já está até o gráfico da secante aqui. Mas eu vou tirar o gráfico aqui. Vamos exibir o rastro aqui, as coordenadas. E deixar... Eu vou fazer a leitura quando ela for começar para lá, ó, de 0 até mais infinito. Ó. Ela começa no 1 e sobe para mais infinito. Aí aparece no menos infinito, né? Sobe até o menos 1, depois desce para menos infinito de novo. Depois aparece lá no mais infinito, desce para 1, e aí, se eu continuasse ali, ia subir para menos infinito de novo. Então, basicamente, ela está fazendo isso aqui, né? Ela está, por exemplo, vindo de menos infinito, sobe para menos 1, depois desce de novo. Aqui ela vai do 1, vai para mais infinito, né? Se eu desse um pouquinho para trás aqui, para voltar, você ia ver que ela ia fazer um Uzinho aqui, né? Então, porque ela vem de mais infinito, ela desce para 1, depois sobe para mais infinito de novo.
Aqui ela vem de menos infinito, sobe para menos 1 e depois desce para menos infinito de novo. Isso aí você teria que... Alguém conseguiu? Eu acho que... Não sei se vocês conseguiram entender esse gráfico aqui. Ó. Alguém conseguiu entender esse gráfico aí? Bom, vocês teriam que pensar um pouquinho nesse gráfico. E temos o gráfico da cossecante. Só que o... que é? Ah, cabuloso. Quer ver? Eu vou até abrir mais aqui o domínio, só para vocês terem ideia do... Vou colocar um domínio grande aqui para vocês aqui, só para você ver aqui o que vai acontecer aqui. É isso aí já. É isso. O gráfico dela é isso aí. Olha só o que ela está fazendo. Tá vendo? Sempre ela fica passeando assim. Okay. Tá muito rápido aqui. Não sei porque ele ficou muito rápido. Mas basicamente ela está fazendo isso. Ó. À medida que o x vai passando, ela sobe, ela vem de menos infinito, sobe até menos 1, depois volta para menos infinito. Ou então ela vem de mais infinito, desce para 1 e depois sobe para mais infinito de novo. Ela fica sempre fazendo isso. Ok? E por último, nós temos a cossecante. O gráfico da cossecante é bem parecido. Eu não sei se eu vou... conseguir destravar aqui a situação aqui. Esse negócio virou um ovo aqui, cara. Por quê? Será que... What the fuck happened here? Teria que... Bom, a cossecante, eu vou ter que abrir isso aqui de novo. Não é pra gravar não, cara. Abrir. Não é isso aqui não. Peraí. Abrir. Aqui. Ok. Aqui, a cossecante é a mesma ideia, só que ela vai ficar no eixo vertical. Ó. Então, eu vou chegar aqui, olha. Ó. Ela vai de mais infinito, ó, que estou no 0. Então, ela está lá de mais infinito, ela vai descer para 1. Quando eu chego no 90, ela inteira 1. Aí eu passo de 90, ela volta a subir. Então, ela desce até 1 e depois volta a subir. Aí, quando eu chego aqui no 180, está paralelo, não existe. Aí eu vou descendo aqui, ó, aí ela começa a subir aqui, ó. Okay. Ela vem subindo. Aqui não vai dar para vocês verem, deixa eu ajeitar aqui, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó, ela vem subindo, ela tá lá no menos infinito, ela vem subindo até chegar no menos 1. Quando chega no menos 1, ela continua subindo? Não. Ela volta a descer de novo, ó. Ok? Ela volta a descer até menos infinito. Aí quando chega aqui, fica paralelo, não existe cotangente, não existe cossecante. Então, moral da história,
A cossecante fica igual a secante. Ela fica... Sempre se ela está em mais infinito, ela desce até no 1 e sobe de novo. Se ela está no menos infinito, ela sobe até o menos 1 e desce de novo. Ok? Ela só passa, só para dar um alô. Está lá no mais infinito, desce até no 1, mas ela nunca chega até 0. Ok? Desce no 1 e volta de novo. Vai para mais infinito de novo. Se ela está no menos infinito, ela sobe até o menos 1. Depois ela nunca sobe até 0. Sobe até o menos 1 e desce para menos infinito de novo. Okay? Então é isso que vai acontecer com ela. Então é o mesmo estilo, só que a diferença é porque a cossecante não existe em quais ângulos? A cossecante não existe no 0 nem no 180, porque o palitinho aqui vai fazer com que essa reta fique vertical com o eixo Y, então não vai ter corte, ok? Então no 0 e no 180 a cotangente não existe, mas a dinâmica dela do gráfico é o mesmo da secante. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Cossecante 1.5. Aqui, ó, o gráfico da cossecante. Já está aí. Tá vendo? É o mesmo estilo, só que se você for ver os morrinhos, eles estão levemente deslocados. Mas é o mesmo estilo. Sempre ela indo para lá, né? Ela vem de mais infinito, desce até 1. Essa altura aqui é 1. Depois sobe para mais infinito. Ou então ela vem de menos infinito, sobe até menos 1. E depois desce para menos infinito novamente. Olha lá. Beleza? A minha intenção isso aqui era só o começo, porque aí agora o que eu ia fazer? Eu ia pegar o gráfico da função seno e a gente ia começar a distorcer o gráfico da função seno, né? E depois disso eu ia fazer uma aplicação, né? Uma aplicação aí na área do clima, né? Mas não deu, né? Eu acho que eu fico assim, não sabendo se você está entendendo, eu acabo tendo que, acho que eu tenho que detalhar e tal, mas... Então eu vou parar por aqui e na aula que vem eu continuo falando, eu falo um pouquinho sobre a distorção e aí a gente entra na parte de exponencial e logaritmo. Beleza? Essa aula foi uma aula basicamente sem conta alguma, né? Só aquele primeiro exercício que eu fiz uma continha, mas foi uma aula que é para vocês ter uma ideia visual da coisa. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, e ter uma ideia de por que o gráfico é mais ou menos isso. O fato principal é gráfico de secante e cossecante nunca corta o eixo X. Secante e cossecante nunca zera, tá vendo? Eles são esses morrinhos, eles nunca zeram. O gráfico da tangente e da cotangente, eles zeram, ok? Deixa eu pausar isso aqui. O gráfico da tangente e da cotangente, ó, por exemplo, isso aqui vai ser o gráfico da tangente. Ó, ele zera, ele corta o eixo X e ele tem várias assíntotas, ok? Então assim, ele vai sempre subindo, né? E o gráfico do seno e do cosseno, o que o gráfico do seno e do cosseno faz? Ó, o gráfico do seno. Ó, o gráfico do seno, ele faz isso aí, ó. Ele fica passeando sempre, ó, entre 1 e menos 1, entendeu? É uma montanha russa, entre 1 e menos 1. Ok? Olha lá. Eu ia mostrar para vocês a distorção. Ó, quando você pega uma distorção, aqui você pega o gráfico do seno, você faz uma distorção, ó. A gente vai ver isso na próxima aula. Você tem o gráfico, você faz uma distorção, você pode aumentar ele, ou então diminuir, ou então virar ao avesso, aqui, ó, e continuar aumentando ou diminuindo, né? E você pode aumentar a frequência dele também, então ele vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? É como se você
se você, né, concentrasse ele, muita parte dele num único ponto, né? Você faz uma sanfona, né? Um efeito sanfona, ok? E por último é a translação, né? Aqui não vai ter, até que dá para perceber que eu faço uma translação no eixo horizontal e faço uma translação no eixo vertical também, ok? Então, essa parte aqui que nós iríamos trabalhar. Eu falo sobre isso na aula que vem, mas isso aqui é a distorção. O gráfico do seno é esse daí. Então, o gráfico de seno, cosseno, e tangente e cotangente sempre cortam o eixo X infinitas vezes. Gráfico de secante e cossecante são esses morrinhos, eles nunca cortam o eixo X. Eles ficam sempre uma unidade, ou para cima ou para baixo. Beleza? As fórmulas para resolvermos as questões. As fórmulas... Não, mas as questões, eu não estou vendo aqui assim, que fórmula, não teria fórmula, né? Cadê o negócio aqui? Olha só aqui. Deixa eu só colocar porque se fala em fórmula, não é essas fórmulas aqui, mas basicamente é o seguinte, olha, a cotangente de x, só para terminar a aula, eu vou escrever o seguinte, ó, podemos definir, para você, visualmente falando é aquilo, mas para você fazer conta, é isso aqui, olha. Nós podemos definir a cotangente de x igual a 1 sobre tangente de x. Essa é a definição, ok? Nós podemos definir a secante de x, ela é igual à definição dela, pode ser 1 sobre cosseno de x. E a cossecante de x é 1 sobre seno. Então, isso aqui nós podemos ver como definição, ok? Cotangente, 1 sobre tangente. Secante, 1 sobre cosseno. Cossecante, 1 sobre seno. Ok? E aí a gente trabalha com isso aqui. Se você souber fazer o gráfico de seno, cosseno e tangente, usando essas relações, você consegue fazer o gráfico dessas outras. Sem saber aquilo dali. Sem saber aquilo. Eu coloquei aquela forma geométrica porque costuma-se não aparecer muito, mas ela nasceu dali. Mas se você souber fazer o gráfico da seno, cosseno e tangente, se você souber, né, analisar os valores, né, de seno, cosseno e tangente, você consegue construir o gráfico disso aqui. Nós usamos a ideia é que quando o seno zera, por exemplo, ele zera no zero, né? Seno de zero é zero. Quando o seno zera, então o denominador aqui, quando o x está tendendo para zero, o denominador está tendendo para zero. Então essa fração, ela vai tender a ir para mais infinito. Porque quando você tem alguma coisa dividido por algo muito pequeno, a fração vai para mais infinito. Então, quando o x tende a zero por valores maiores ou menores do que zero, essa fração tende para mais infinito. Ou menos infinito, dependendo do sinal. Então, a minha cossecante vai para mais infinito ou menos infinito. Isso que eu acabei de falar, que eu não estou explicando para vocês, só estou passando por cima, basicamente é a parte de limite quando o x vai para mais infinito ou menos infinito. Limite quando... limite infinito, porque tem limite no infinito e limite infinito. Né? Isso aqui seria limite infinito. Né? Lá no meu site lá eu já fiz dezenas desses exemplos, dessa análise de sinal e tal. Mas o moral da história é, se você souber quais são os valores de seno, cosseno e tangente, conhecendo essas equações aqui, essas definições, você consegue construir o gráfico da secante, cossecante e cotangente. Beleza?
Vamos ficando por aqui.